Olá, meus queridos do oitavo ano. Já estava com saudade de gravar para vocês. Essa que nós vamos ver aqui agora é da semana passada, que eu achei que nem havia necessidade, que era só revisão mesmo de potência. Mas vamos dar uma olhadinha. Então, iniciando o capítulo 1 da unidade 2, potências de um número racional. Lembrando que número racional é aquele número que pertence ao conjunto Q, né? Os números racionais. É qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, tá bom? Então, são os decimais exatos, as dízimas periódicas, os números inteiros e os números naturais. Então, para começar, nós vamos relembrar. Esse número aqui, ó, 2, eu leio 2 elevado à quinta potência. Esse 2 é a minha base. Esse 2 é a minha base. E o número que fica aqui em cima, esse número menorzinho, ele é chamado de expoente. Então, numa potência, eu tenho base e expoente. O meu expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a minha base. Nesse caso, eu vou multiplicar a minha base 5 vezes, né? Muita atenção, tem gente que faz 2 vezes 5. Não é. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho aqui, ó, a minha base que repetiu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, eu falo que a minha potência é 32, tá? Então, essa aqui é a minha potência, meu expoente e a minha base. Então, tá. Então, nós vamos voltar aqui agora e resolver esses exemplos. 2 elevado à quinta potência é o que eu já acabei de fazer, é 32, porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não é 2 vezes 5. Agora aqui eu tenho uma potência de 10. A potência de 10 é bem simples. Toda vez só serve para potência de 10. Você coloca o número 1, observe o expoente, é 3. Então eu vou colocar 3 zeros, certinho? Então é 1000. 10 elevado ao cubo. Quando eu tenho 3 aqui, eu leio ao cubo ou à terceira potência. Agora aqui eu tenho um número decimal. Um número decimal elevado à quarta. Vou fazer da mesma forma. É meio vezes meio vezes meio vezes meio. Então, o cálculo é feito da mesma forma, que vai dar em 0,0625. Então, meio vezes meio vezes meio vezes meio vai dar esse número aqui, que eu leio 625 décimos de milésimo. No quarto exemplo, eu tenho uma fração elevada a um expoente. Então, olha aqui, meio elevado ao quadrado. Meio elevado ao quadrado vai ficar meio vezes meio. E aí, nós vamos multiplicar numerador com numerador, 1 vezes 1, 1, e denominador com denominador, 2 vezes 2, 4. Aqui, não precisa fazer esse processo. Só você lembrar de pegar o numerador e elevar ao quadrado, pegar o denominador e também elevar ao quadrado. Nesse quinto exemplo, eu preciso lembrar que quando o meu expoente for 1, o resultado é a própria base. Então, 6 elevado a 1 é 6. Nesse aqui, qualquer número elevado a 0 vale 1. Então, você olhou, o expoente é 0, você já pode colocar que a resposta é 1. Esse número 7 é para eu escrever na forma de fração. Na forma de fração, não, desculpe. Na forma de potência. Na forma de potência, essa reticência mostra que tem mais alguns 3 que não apareceram. Mas embaixo está escrito, ó, 9 fatores. Isso quer dizer que são 9 multiplicações de 3. Então, eu vou colocar 3, que é a minha base, e o meu expoente será 9. Então, eu leio 3 elevado à nona potência. E essas atividades que estão aqui, ó, são as atividades complementares da semana passada, certo? Agora, nós vamos ver o desta. Agora, esse conteúdo é referente às atividades complementares dessa semana, que são as propriedades da potenciação,
está no nosso livro didático na página 43. E essa matéria também não é nova, né? Ela nós já vimos. Então, a primeira propriedade é uma multiplicação de bases iguais. Na multiplicação de bases iguais, eu devo conservar a base e somar os expoentes. Lembrando que, quando não aparecer expoente, o expoente é 1, certo? Não apareceu, o expoente é 1. E você não pode esquecer dele na hora dos cálculos. Então, aqui vai ficar 2 mais 3 mais o 1, tá? Não esquece do 1, não. Então, vai ficar 2 elevado. 2 mais 3, 5, mais 1, 6. 2 elevado à sexta potência, ou a sexta potência de 2. No segundo exemplo, nós temos uma divisão. Observe aqui que as bases são iguais. Essas propriedades são válidas quando as bases são iguais. Então, nós vamos conservar a base. Como é uma divisão, nós vamos subtrair os expoentes. Então, vai ficar 5 menos 3. Então, 7 elevado a 2, ou 7 ao quadrado. O terceiro exemplo é uma potência de potência. Quando eu tenho esses dois expoentes assim, eu falo que é uma potência de potência. E nós vamos também conservar a base, só que agora nós vamos multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. Nessa quarta, é um produto de potência. Observe que aqui as bases não são iguais, mas essa multiplicação está sendo elevada ao cubo. Então, isso quer dizer que eu vou repetir 3 vezes essa multiplicação aqui, certo? Então, ó, 2 vezes 7, eu repeti, ó, 3 vezes. Agora, as bases que são iguais, eu vou recair naquela primeira ali, ó. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Lembrando que o expoente é 1, ó. 1 mais 1 mais 1, 3. Com 7 vai acontecer o mesmo. Quando você deparar com esse aqui, não precisa de fazer esse processo todo. É só você pegar o expoente aqui, ó, e multiplicar com esse expoente aqui, que vira potência de potência. Então, 1 vezes 3, 3. Aqui também era 1 vezes 3, 3. Então, eu já posso passar por aqui. Se o meu expoente aqui fosse 3, por exemplo, aí ia ficar 3 vezes 3, aqui seria 9. Isso aqui vale tanto para multiplicação quanto para divisão, tá bom? Tanto para produto quanto para quociente. Agora nós vamos ver mais um pouquinho sobre potência de 10. Nós já vimos que quando eu tenho 10 elevado a um expoente, é só eu colocar o número 1 seguido de quantos zeros o meu expoente indicar. Como o meu expoente aqui é 5, eu vou colocar 5 zeros. Isso, então 100 mil é o resultado. Se eu fizesse 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, eu chegaria em 100 mil. Agora, eu tenho aqui um número muito grande e aqui eu tenho um número muito pequeno. Para escrever número muito grande e muito pequeno, a gente usa a notação científica, que usa também base 10. Então, a notação científica é o seguinte: eu preciso ter aqui, de acordo com esse número, um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Para isso, eu vou ter o número 1,2. Vocês concordam comigo? 1,2 é maior do que 1 e menor do que 10. Então, está ok. Vezes uma potência de base 10. Aqui, a vírgula não apareceu. Nós sabemos que quando a vírgula não aparece, é como se ela estivesse aqui, ó, atrás de tudo. E aí, essa vírgula que estava aqui atrás de tudo, apareceu entre o 1 e o 2. Então, houve um deslocamento de 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, esse 10 vai ficar elevado à sexta. Então, toda vez que a minha vírgula deslocar para a esquerda, eu vou ter um expoente positivo, porque aqui era um número muito grande que eu transformei em notação científica, para não ficar escrevendo esse monte de zeros. Então, a notação científica serve para isso. Outra coisa, se a gente calcular 10 à sexta, 10 vezes 10 vezes 10, e depois multiplicar por 1,2, eu vou voltar nesse número. Agora vamos ver quando o número é muito pequeno. Eu também preciso ter um número maior do que 1 e menor do que 10. Para isso, a vírgula vai ficar aqui, ó, entre os dois 2. Tá vendo? Esse número que eu formei aqui, ele é maior do que 1 e menor do que 10.
Então, vezes uma potência de 10. Agora, observe, a vírgula estava aqui. Para ela chegar aqui e ficar entre os dois, ela fez um deslocamento de 6 casas. Só que o deslocamento foi para a direita, então meu expoente vai ficar negativo, mostrando que o número era muito pequeno, tá bom? Então, as atividades complementares dessa semana são ler, copiar e responder, só a primeira questão da página 46. E na página 47, vocês vão fazer os números de 1 ao 13, vão copiar e responder. Essas questões são referentes a essa matéria. Eu vou deixar aí também na descrição do vídeo as atividades complementares direitinho. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande beijo e um ótimo fim de semana aí.